Olá, eu me chamo Jefferson, eu sou acadêmico de enfermagem, estou atualmente no 7º semestre. Vou falar um pouquinho sobre o uso das insulinas NPH irregular, canetas e ampolas. Então, as insulinas NPH irregular são tipos de insulina utilizadas para controlar os níveis de glicose no sangue em pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. Elas se diferenciam principalmente pelo seu tempo de ação. Então, a insulina regular é uma insulina de ação rápida. Ela tem um início de ação por cerca de 30 minutos a 1 hora após a injeção, e pico de ação entre 2 a 3 horas após a injeção, e duração de ação aproximadamente 3 a 6 horas. Geralmente ela é administrada 30 a 60 minutos antes das refeições. A aparência dela é clara e incolor. E a insulina NPH, ou insulina de ação intermediária, início de ação cerca de 1 a 3 horas após a injeção, pico de ação entre 4 a 12 horas após a injeção. A duração da ação, aproximadamente 12 a 16 horas, podendo chegar a 24 horas em algumas formulações. Geralmente administrada 1 ou 2 vezes ao dia para fornecer uma cobertura basal de insulina entre as refeições e durante a noite. Então, a aparência dela é mais turva, mais leitosa, por isso nós precisamos diluir, fazer, chacoalhar ela de 20 a 10 vezes para que ela possa se dissolver e não ficou aquela forma leitosa, aquela forma turva. Precisa ser suavemente misturada antes do uso. E nós temos a disponibilidade tanto canetas, como ampolas barra frascos, e ambas as insulinas NPH irregulares estão disponíveis em canetas preenchidas para uso com agulhas descartáveis. É importante lembrar e destacar que as agulhas elas são descartáveis. Então a caneta de insulina são disponíveis convenientes e fáceis de usar, especialmente para quem precisa aplicar insulina fora de casa. Ela permite a administração de doses precisas através de um sistema de descagem. Cada caneta contém múltiplas doses de insulina. As agulhas são descartáveis e devem ser trocadas a cada aplicação. Ampolas, frascos de insulina. Eles requerem o uso de seringas e agulhas para cada aplicação. Podem ser mais econômicas para algumas pessoas, permitem maior flexibilidade na mistura de diferentes tipos de insulina na mesma seringa, seguindo as orientações médicas. Geralmente a insulina regular clara é aspirada primeiro e depois a NPH pura. E é importante lembrar que, como nós temos a caneta e a ampola, na caneta nós temos 300 UI, em média, de 300 UI. Daí muitos pensam que acaba mais rápido, porém nós damos a quantidade correta por mês. E o frasco, ele contém 1000 UI. Um frasco dura mais do que uma caneta, mas nós pegamos a caneta de acordo com a quantidade que o paciente precisa aplicar, precisa fazer a aplicação. Então nós entregamos da forma prescrita pelo médico para que o paciente não fique sem. Então não precisa se preocupar se você precisa de caneta, você vai ganhar a quantidade correta, independente se o frasco tem mais UI do que a caneta. Então algumas considerações importantes: prescrições médicas, o tipo de insulina, a dose e o esquema de administração deve ser sempre determinado por um médico, levando em consideração as necessidades individuais de cada paciente. Então você é único, você precisa saber que cada pessoa é uma pessoa diferente e vai utilizar de meios ou métodos diferentes. Vai precisar muitas vezes da insulina uma dose maior, uma dose menor. Então cada sistema é diferente. Então a técnica de aplicação, a técnica correta de injeção subcutânea é fundamental para garantir a absorção adequada da insulina e evitar complicações como lipodistropia, que são as alterações na gordura sob a pele. Os locais de injeção comuns incluem o abdômen, também conhecido aqui, na barriga, coxas e braços. Sempre lembrando para fazer uma boa rotação nos locais para evitar problemas. Também temos o armazenamento. A insulina deve ser armazenada corretamente, geralmente em refrigerador, antes da abertura e em temperatura ambiente por um período limitado após a abertura para manter a sua eficácia. Mistura de insulina. Se for necessário misturar a insulina regular e NPH na mesma seringa, apenas com orientação médica, a insulina regular clara deve ser sempre aspirada primeiro para evitar a contaminação do frasco de insulina regular pela NPH. Monitorização da glicemia. A monitorização regular dos níveis de glicose no sangue é essencial para ajustar a dose de insulina conforme necessário. Hipoglicemia, também importante, muito importante lembrar que o paciente ele deve estar ciente dos sinais e sintomas de hipoglicemia, que são o baixo nível de açúcar no sangue. É um risco no tratamento com insulina e saber como tratá-la. Bom, então sabendo de tudo isso, vamos para a prática.
Então, como podemos ver, a insulina NPH ela tem essa ponta verde. E quando nós formos iniciar a utilização dela, nós devemos chacoalhar 20 vezes. Daí chacoalhamos 20 vezes na primeira utilização. E já na segunda utilização, quando você for utilizar ela continuamente, você precisa chacoalhar apenas 10 vezes para que ela possa diluir bem. Não ficar daquela forma leitosa ou pastosa, né? Aquela forma bem leitosa, bem consistente. E aqui também podemos ver a agulhinha que você vai fazer o encaixe. Para fazer o encaixe é bem simples, você tira o lacre e conecta, faz a acoplagem na agulha, retirando assim a primeira capa de proteção e logo em seguida a segunda. As canetas também vêm com um sistema de discagem, que é mais fácil para aplicação. Então você vai ali e disca até a quantidade que você necessita e logo em seguida precisa apertar nessa parte verde. Você vai aplicar ela em algum local, ou na barriga, ou no braço, de sua preferência, sempre trocando, nunca fazendo no mesmo. E agora nós temos a insulina regular, que é com essa pontinha amarela. Então a insulina regular ela não precisa fazer esse chacoalhamento para que ela se dilua, pois ela já é dessa forma transparente, então você vai discar até o UI que você vai ter que aplicar, já vai colocar na barriga, no braço, na coxa, e depois vai fazer a aplicação. Temos também a insulina NPH em ampola, né, ou frasco, e ela também precisa ser feita a diluição. Daí pode ser em forma de rolamento, né, rolagem, esfregando entre as suas duas mãos, ou também assim como eu estou fazendo, demonstrando neste vídeo. Você vai tirar o lacre dela. Abrindo a seringa e puxando a dosagem que você vai precisar aplicar, seja ela 5 UI, 10 UI, às vezes 5 à noite, 5 pela manhã, 10 à noite, 5 pela manhã, 5 no café, 5 à noite. Irá depender da prescrição do médico. Aqui nós temos também a insulina regular, né? Como vocês podem ver, assim como na caneta, ela também tem essa forma clara. Então você vai fazer ali, vai puxar a quantidade que você precisa aplicar. Então são essas as insulinas regular e NPH em frasco. E não esquecendo também que nós devemos descartar tanto a seringa quanto a agulhinha para caneta, essa pontinha, nós devemos descartar em uma garrafa PET. Uma garrafa PET que é um ambiente mais reforçado, então você deve colocar a seringa e a agulha dentro dessa garrafa PET e vai acumulando. E no final do mês você descarta em uma unidade de saúde mais próxima. Espero que todos tenham conseguido compreender um pouquinho sobre o uso da insulina NPH regular, tanto caneta quanto ampola, e nos vemos no próximo vídeo.